estão bem demais ou vocês estão médio bem? Tá médio bem, né? É isso, é normal. Não precisa ficar toda hora também no auge da felicidade. Já já vocês ficam bom demais, ok? Principalmente hoje, vocês vão ver uma fofocaiada com comida de fundo que vocês não estão entendendo. Eu já gravei muito vídeo desse, mano, mas ó... Eu tinha 12 aninhos de idade, faz muitos anos. E hoje eu voltei aqui, ó, no Pastas Italianas, porque ela continua fazendo comidinha boa enquanto fica fofocando. E é só coisa absurda, mano, só pra vocês lembrarem, ó. Meu tio trouxe a amante pra morar na casa dele, 6 milhões de views. O pai da minha filha me processou, olha que bosta. Meu namorado criou um fake pra falar mal de mim pros amigos dele, mas dei o troco. Parte 1. Então assim, você tá entendendo o nível, né? O buraco que a gente... Oi? Ah, você tá perguntando dessa placa aqui? Essa daqui foi minha primeira placa de 1 milhão de inscritos. Olha isso, mano. Essa é aquela gigantona. O YouTube já não faz mais essas, tá? O YouTube faz essas daqui agora, mano. Elas são bem menores. E aí, como eu tô organizando aqui o estúdio ainda, mano, eu vou deixar essa daqui. Mas vocês estão bem de olho, viu? Relíquia, como diz minha mãe. Relíquia, com I. Eu vou colocar bastante quadro aqui. Essa parede aqui, ela vai entrar um monte de quadro. Não dá pra vocês verem, né? Depois a gente fala sobre isso. Vamos pra fofoca, vai. Esse que a gente vai ver é do Histórias de Seguidores. E é do meu namorado criou um fake pra falar mal de mim e tudo mais. E vamos ver o que esse cabra safado tá falando dela. Fez um fake pra falar pros amigos dele que meu namorado fez um fake pra falar pros amigos dele que eu fedia, delícia. Tinha mau hálito, entre mil e outras coisas. E quando eu descobri, a minha vingança foi surreal. Bom, eu namorava esse querido há 2 anos. E se não fosse esses amigos dele, eu podia até dizer que o nosso namoro era perfeito. Quando nós descobri, a minha vingança foi surreal. Agora eu fico perguntando, o porquê que namora? Se tá precisando criar fake pra falar mal da sua própria namorada, termina, pelo amor de Deus. Você vai fazer um bem pra ela, viu, cara? Eu namorava esse querido há 2 anos. E se não fosse esses amigos dele, eu podia até dizer que o nosso namoro era perfeito. Quando nós começamos a namorar, eu tinha 20 anos e ele tinha 22. E ele tinha esses 5 amigos que eu acho que fazia até parte do namoro da gente, de tanto que eles ficavam grudados. Eles trabalhavam juntos, saíam do trabalho juntos, jogavam junto quase que a madrugada inteira. Final de semana estavam juntos. Eu nem sei quem é que namorava ele. Será eu ou será eles que namoravam entre si? Enfim, foram 2 anos de relacionamento assim. Um grude com esses amigos dele. E eu sempre que eu ia cobrar a atenção dele, ele dizia que não tava fazendo nada demais. Nossa, moça, calma aí. Eu iria muito agora num fundizinho desse, hein? Nossa senhora. Uma frutinha dessa pra equilibrar o doce do chocolate, tá ligado? Meteu ali. Ai, ai, ai. Eu peço 2 coisas só pra vocês. Vocês podem pegar o morango e vocês podem pegar o kiwi. Aí eu fico com a uvinha e com a bananinha picadinha. Pode ser? Mas pode continuar, moça. Eu tava com os amigos. Eu só não podia estar junto porque lá não tinha mulher, que só ia ter homem. E o pior é que 3 deles tinha namorada. Só 2 que não tinha. Até que mais um deles ficaram solteiros. E esse que ficou solteiro entrou num grupo no Facebook. E era um grupo só de homens pra falar de mulheres. As mulheres mais gostosas que eles já pegaram ou teriam vontade de pegar. E esse que entrou... É muito 12 anos de idade isso, né, mano? O cara criar um grupo pra falar as mulheres que ele pegou ou queria pegar. E esse que entrou no grupo colocou os outros amigos. Só não colocou o meu namorado porque minha foto estava no grupo. A maioria dos comentários na minha foto é que todos queriam ficar comigo. Inclusive os amigos dele. Ciência desse grupo. Eu não sabia que os amigos dele estavam. Sabia nem quem tava no grupo, mas tive ciência que minha foto tava rolando num grupo e tal. Também não falei pra ele e guardei pra mim. Até que... Meu Deus, mano. Rolando num grupo e tal. Também não falei pra ele e guardei pra mim. Até que chegou até ele essa notícia. Ele começou a olhar o grupo pelo Facebook de um outro conhecido dele que tava no grupo. Quando ele viu a minha foto e os comentários, e a maioria dos comentários era dos amigos dele, ele endoidou. Lógico. Dentro dele, criou um fake no WhatsApp, colocou esses 5 melhores amigos dele, colocou a mesma foto lá do grupo do Facebook. Começou a rolar foto de várias meninas. No meio dessas fotos, ele colocou a minha. Então vamos lá, só pra ficar entendido bonitinho, mano. Ele saiu daquele grupo escroto, chamou só os melhores amigos pra um novo grupo. Só que aparentemente os melhores amigos dele não sabia que era ele, porque ele tava numa conta fake. Ele foi lá, colocou a namorada dele e começou a falar mal dela. É isso que tá acontecendo até então. Doença... sabe, né? Venéreas. Só que o bichinho é tão idiota que ele fez tudo isso e não apagou nada. Quando eu desbloqueei o celular dele, já tinha mais ou menos uns 2 dias que o grupo tava lá. Inclusive, ele tinha rolado lá uma foto da ex dele falando que ela era muito boa. Quando eu li aquelas mensagens todas, eu pensei, bom,
Talvez ele esteja fazendo isso só pra me proteger. Moça, é o que eu estou pensando também, tá ligado? Tipo, ó, eu vou queimar a minha namorada aqui pra esses caras parar de ficar de olho nela. Mas que estratégia horrorosa também, né? Eu não acho que o foco é ela. O problema é eles. Ele não ficar dando em cima de mim. Mas não seria muito mais fácil se ele desse um passo fora nos amigos dele, sei lá, brigasse, largasse de mão? Então foi aí que eu tive a ideia mais genial da minha vida. Ai, meu Deus do céu, mano. O quê? Tem parte 2. Parte 2. Quando eu vi aquele monte de mensagem, eu fui imediatamente questionar ele sobre aquilo tudo. Ele ficou todo sem graça, não sabia o que explicar. E veio tentar me mostrar as conversas no Facebook pra tentar analisar a situação dele. Que ela já sabia. Aquilo. Falar mal de mim pros amigos dele, não dar em cima de mim. Mas quem não podia ficar mal na fita era eu. A única coisa que me restava fazer era ir lá e provar o contrário do que ele falou. E assim eu... Ela mandou um vídeo no grupo. Aqui, ó. Passando desodorante. Fedida é o caramba. Começa a se justificar que não é fedida nem nada. Como que ela se justificou, mano? Não precisava se justificar, mas como que ela fez isso? Eu não precisei muitos esforços e nem nada. Fui marcando com um por um e nenhum deles correu. Fiquei com todos e no final eu... Enquanto namorava o seu namorado, mesmo que ele é um escroto, que ele cria conta fake, mas você estava namorando com ele e foi ficar com todos os amigos dele. Meu Deus, tá? Eu ainda pensava que isso era muito pouco. A minha vingança tinha que ser muito maior do que tudo isso. Aí veio a minha ideia extraordinária. Fiquei com todos os meninos ao mesmo tempo. Sim, pra ser mais exato. E quando chegou nessa hora, alguns deles tentaram correr, tipo, disseram que não queria. Por quê? Eu queria que gravasse, mas eles não queriam gravar. Então eu disse que se não gravasse, eu não iria. Você não conseguiu pensar em alguma vingança melhor? Porque cada vez que você abre a boca, você vai piorando. Ah, porque eu fiquei com todos eles. E gravando ainda. Aí vaza esse vídeo. Isso pra provar pros 5 que você não fedia, que você era uma mulher legal, aparentemente, que não tinha problema nenhum. Você precisava dessa validação deles? Não tô conseguindo te defender também, né, moça? Difícil. Geralmente eu fico do lado da vítima, mas a vítima aqui tá um pouco contraditória. Eles ficaram com medo de perder a amizade, é claro. Mas como a vontade era muito maior, eles acabaram aceitando. No final, eu levei mais ou menos ali uns 2 meses tentando convencer eles. Não falei nada com meu namorado, meu namoro continuou indo do jeito que tava. Pegou no dia marcado, fomos, filmei, só tapei meu rosto. Mas quem me conhecia dava pra saber que era eu. Com certeza foi uma experiência inesquecível, tanto pra mim quanto pra eles. Joguei no grupo do Facebook, no grupo do fake que ele tinha feito. Os meninos não queriam, na última hora eles tentaram correr. Eu bati o pé e falei que eles tinham que aguentar a consequência. Não foram, não podia correr não. Quando meu namorado viu aquilo, ele ficou horrorizado. Eu tive que me esconder dele dentro de casa por mais ou menos uns 3 meses. Porque todo dia ele ia na porta da minha casa, bater na porta, falar com minha mãe, fazia uma baderna lá na porta de casa. Tava com ira, sabe? Querendo mesmo me esfolar. Ele me mandava mensagem e eu só respondia dizendo: se ele não tivesse inventado aquele monte de coisa sobre mim, eu não precisava ir lá. Mas a gente sabe que seu namorado tava completamente errado, ele foi um babaca. Mas o porquê que você tinha que se justificar? Por que você não foi resolver só com o seu namorado? O problema era seu namorado. É a única pessoa que você tinha que dar satisfação. Ontem ele entrou com processo contra mim, eu fui processada, mas ainda não deu em nada, tá na justiça. Fiquei mal falada na cidade inteira pra alguns, enquanto pra outros eu ganhei a fama de a braba. Meu namorado não quis saber de mim nunca mais, mas agora também ele vai aprender a não falar mais mal dos outros, desse jeito. Uma forma muito mais fácil de resolver isso tudo aí. Nossa, super mais fácil. Alguém tá falando mal de você? Vai se justificar com essa pessoa mais ou menos dessa maneira aí, ó. É o jeito mais fácil de resolver, segundo ela. Não é simplesmente cagando pra opinião alheia. Justifica e mostra o contrário. Perde tempo da sua vida aí mesmo. Era melhor ter saído com uma imagem de uma pessoa que tinha CC do que uma mulher que traiu o próprio namorado com 5. Nem pra terminar antes ela terminou. Ela preferiu trair ele com 5, cara. Enfim, mano. Vamos então aqui agora no Histórias com Comida. E eu falei do pastas italianas e até agora nada, né? Eu quero ver essa daqui, ó. E o meu ex que apareceu no meu noivado junto com a namorada dele pedindo pra voltar. Chega num nível de história que fica difícil até de acreditar. Por que o ex não chegou sozinho, pelo menos? Ele teve que ir com a namorada atual dele. Mano, é muito absurdo. É muito absurdo. Vamos ver. E o meu ex que apareceu no meu noivado junto com a namorada dele pedindo pra voltar comigo. Tá. Eu namorei por 3 anos com esse meu ex. Ok. E mesmo a gente namorando, ele tinha muita amizade ainda com a ex dele. O que vocês acham disso? Já jogo pra vocês já.
Como que é? Amizade com a ex, legal, não legal? Você deixa, não deixa? Me fala. Pra ajudar, a minha ex-sogra amava essa ex dele. E por conta disso, ela vivia trocando o meu nome com o nome da ex dele. Eu aguentei tudo isso por 3 anos. Até que eu cansei e resolvi acabar com esse namoro. O meu ex, ele não aceitou muito bem. Deixa eu só entender, por que você quebrou a barra de chocolate sendo que você ia juntar ela depois? Desculpa, eu não consigo entender. Mas com o passar do tempo, ele acabou meio que desistindo de mim. E depois de um tempo, ele assumiu namoro com essa ex dele. Nossa. Voltou. Pense numa pessoa que ficou mal com tudo isso. Eu fiquei por vários dias chorando, eu não conseguia parar de chorar, só de imaginar os dois juntos. Eu ficava me perguntando por quê e eu não conseguia, tipo assim, entender. Eu só chorava. Até que um dia entrou um cliente na loja onde eu trabalhava. E como estava na minha vez, eu quem fui atender aquele moço. E, gente, aquele homem gastou horrores comigo naquele dia. Na verdade, ele salvou o meu mês só naquele dia. Eita, um cara super educado, falava muito bem. Enfim, ele fez lá a compra dele e foi embora. Dias depois, esse cliente ligou lá na loja e pediu pra falar comigo. E assim que eu atendi, ele falou pra mim que no dia ele queria muito pedir o meu WhatsApp, mas que ele ficou com muita vergonha de pedir pessoalmente. Então que ele estava ligando e perguntando se era possível eu passar o meu WhatsApp pra ele. E ali eu passei. Logo ele já me chamou no WhatsApp e a gente começou a conversar. E depois de vários dias conversando pelo WhatsApp, ele finalmente me chamou pra sair. Eu fiquei um pouquinho encanada na época, porque aquele homem, ele era 14 anos mais velho que eu, e eu nunca tinha saído, me relacionado com uma pessoa bem mais velha do que eu não estava acostumada. Mas eu resolvi dar uma chance e sair com ele. E foi incrível aquele encontro. Ali, a todo momento, ele sempre me respeitando muito, muito cuidadoso com as palavras. Então fomos embora, e na hora de me deixar em casa, a gente acabou ficando ali dentro do carro. Beleza, entrei pra minha casa e assim que eu cheguei no meu quarto, eu resolvi stalkear todas as redes sociais dele, coisa que eu não tinha feito ainda. Justo. Pente finada ali, né? Entender, ver se é uma pessoa que tem antecedentes criminais ou não. Joga o nome completo da pessoa ali pra ver se tem algum processo rolando, ver se não tem algum perigo, né? E a gente já vai pra parte 2, mas eu já sei mais ou menos como é que essa história vai acabar, mano. Ela vai querer casar com esse cara e no noivado dela com esse cara, esse ex aí que ela chorou porque começou a namorar com outra pessoa e tal, vai querer voltar com ela, mano. Será que na parte 2 ela vai mostrar o bolinho de cenoura que ela colocou, a barra de chocolate ali e não acabou? Ela simplesmente esqueceu o bolo de cenoura, mano? Então ali eu comecei a fuçar as redes sociais dele, porque eu queria ver, tipo, a família, queria ver os pais, sei lá, como que era a relação deles, alguma coisa assim, pela internet. Certo. E procurando, o que eu achei? O quê? Eu vi uma foto da minha ex-sogra com outras 2 mulheres. Ali eu printei aquela foto e mandei pra ele perguntando se aquela moça era alguma parente dele ou coisa assim. E ele me respondeu dizendo que não, que aquela moça era a nova funcionária da casa dele. Eu fiquei totalmente sem palavras, mas eu não comentei nada com ele, porque eu não queria muito que ele soubesse sobre o meu ex. Na minha cabeça não tinha necessidade dele saber. Então os dias foram se passando e a gente começou a se ver todo santo dia. A gente já tava bem envolvidos, pra falar bem a verdade. Até que eu percebi que eu tava gostando bastante dele e resolvi pedir ele em namoro. Ela pediu ele em namoro? Eita, que o feminismo venceu, galera. Feminismo venceu. As mulheres estão aí pra tomar as atitudes também. E na mesma hora ele aceitou. Então a gente foi e colocou relacionamento sério em todas as redes sociais. Nossa, ela tá falando de 2010, né? Eu nem sei se no Facebook ainda tem isso, mano. Você coloca lá, em um relacionamento sério com Juliana. Acho que isso não existe mais, né? Ou existe? Acho que não tem mais isso não, mano. Até que a minha ex-sogra viu e me mandou mensagem perguntando qual era o meu plano. Ei. Ela queria saber por que eu estava namorando justo o patrão dela. Parece que o mundo é desse tamanhozinho, né? Você sai de um relacionamento, aí se relaciona com outra pessoa que ainda mantém contato com seu antigo relacionamento. Então eu respondi pra ela que não tinha plano algum, até porque quando eu conheci ele, eu nem sabia que ele era patrão dela. E falei também que eu era solteira e que eu tinha o direito de ficar com quem eu quisesse. Ali ela acabou me respondendo xingando, então eu fui e bloqueei ela. Acabou, chega. Ele me mandou uma música e disse que aquela música fazia ele lembrar muito de mim.
Então eu respondi a mensagem dizendo que se a namorada... Tinha que ter respondido falando, então apague ela da sua playlist, pra você nunca mais lembrar de mim e bloqueasse ele de novo. Era isso que ela tinha que fazer. Então eu respondi a mensagem dizendo que se a namorada dele visse aquilo, que ela não ia gostar nem um pouco. Então ele me respondeu dizendo que trocaria fácil eu por ela. Então eu respondi pra ele que eu estava namorando e que eu estava super bem no meu namoro. Não, e que você também tinha que mandar esse print pra namorada atual dele, pra ela não ser feita de tonta, não deixar ele fazer ela de tonta igual esse vídeo tá fazendo a gente aqui, ó, colocando de novo essa mesma receita de bolo de cenoura que não acaba, porque ela bota esse chocolate aqui dentro e esse chocolate some ali. Tem mais 30 segundos de vídeo. Quero o final desse bolo de cenoura hoje ainda, vamos ver. Quando eu falei isso, ele começou a me atacar, me ofendendo, dizendo que eu só estava com o meu namorado por interesse, porque ele era rico, porque ele tinha dinheiro. Eu não entendo essas pessoas. Eu preciso voltar com a minha ex, e começa a atacar e começa a falar esse tipo de coisa, achando que a ex vai realmente gostar e falar, eu volto com você sim. Depois desse comentário legal que você fez, nem sei porque que a gente separou. Você é uma pessoa tão boa. As ideias, mano. Então ali naquele momento, eu resolvi mandar uma mensagem pro meu namorado contando tudo pra ele. Contei que a funcionária dele era minha ex-sogra. Meu namorado não viu o problema e disse que ele... Acabou e não mostrou o bolo. Mano, mas deve ficar bom, hein? Bolinho de cenoura desse. Um chocolatinho em barra no meio. Mas disse vai que lá, ele só não queria que nada atrapalhasse nós dois. Pronto. Então falei pra ele ficar tranquilo, que eu jamais ia deixar que isso acontecesse. Beleza, se passaram 5 meses. Tem mais parte. Vamos pra parte 3. Se passaram 5 meses. E nesses 5 meses, eu tive que aguentar xingamentos e indiretas do meu ex, da minha ex-sogra e da namorada do meu ex ainda. Nossa, mano, por que você não bloqueou todo mundo e foi fazer um BO? E o pior é a namorada desse seu ex que ainda tá te xingando, sendo que ela deveria ser a primeira a falar, mas por que vocês estão tão preocupadas com essa mulher, hein? E ela lá ajudando a xingar. Vamos lá dar corda pra sua ex mesmo. Tá interessado ainda? Por que a vida dela importa tanto? Tô num ponto de eu não aguentar mais aquilo. Eu não tava aguentando mais. Quem aguenta? Até que um belo dia, eu cheguei em casa do meu trabalho e tinha uma linda surpresa me esperando. Meu namorado tinha preparado um pedido de noivado lindo pra mim, gente. Então ali ele fez o pedido, porém ele queria fazer um almoço no final de semana com toda a nossa família pra oficializar mesmo o noivado. Boa. E assim fizemos. No domingo mesmo, a gente fez um almoço de noivado com a minha família, com a família dele. Alugamos um salão, tava a coisa mais linda. Tava tudo perfeito, indo muito bem, até que do nada, meu ex chega na festa pedindo pra falar comigo. Então a minha irmã foi lá dentro me chamar e disse que meu ex estava lá fora querendo falar comigo e que ele não estava sozinho, que ele estava com a namorada dele. Ali eu pensei comigo, não vem coisa boa por aí. Com certeza. Ou eles vão puxar uma arma e te dar um tiro, mas alguma coisa boa não vai sair dali não. Então eu avisei o meu noivo e fomos lá fora pra ver o que meu ex queria. Chegando lá, ele disse que queria falar comigo sozinho. E eu falei pra ele que não precisava, que tudo que ele fosse falar, que ele podia falar na frente do meu noivo. Então meu ex desceu do carro e começou a dizer pra mim que eu ia me arrepender de casar com aquele velho. Que eu só tava iludida no dinheiro dele, no conforto que ele tava me dando, que na verdade eu não gostava dele. Mano, da onde ele tira isso? Eles se conversam, ela fala alguma coisa pra ele, como que ele pode falar isso com tanta certeza, tá ligado? Você não gosta dele de verdade, desse velho. Eu já te falei alguma coisa disso? Você tá acompanhando esse relacionamento pra saber isso? Pior que deve tá mesmo, né? Porque não tira esse meu nome da boca, não tira a minha cara do seu pensamento, mas se eu não gosto dele, pode deixar que eu me resolvo com ele. Vai embora pra sua casa, vai. Você e sua mulher aí, vai embora. E nisso, a namorada dele dentro do carro, gente, ouvindo tudo. Nossa, mano. Ô, amiga que tá dentro do carro, para de ser tonta. Me desculpa, mas para de ser tonta, menina. O que seu namorado tá fazendo? E se aí dentro do carro, ouvindo tudo e falando nada? Então eu comecei a rir e perguntei pra ele se ele tinha esquecido que a namorada dele tava dentro do carro. Então ele me respondeu dizendo que não, que ele não tinha esquecido, porém que se eu quisesse voltar com ele, que ele largaria tudo ali naquele momento e voltaria comigo. Meu noivo não aguentou tanta palhaçada e acabou indo pra cima do meu ex. E ali eles acabaram brigando, precisou vir meus tios, precisou vir meu sogro, meu pai, tudo pra separar os dois.
Nisso, meu ex entrou no carro, começou a acelerar e começou a gritar, dizendo que ele não ia permitir aquele casamento nem a pau. E a namorada dele no carro, olhando e pensando, uai, amor, mas peraí, uai, e nós? Ai, velho, que ódio, mano. Meu Deus, por que essas coisas estão acontecendo? Tem mais ainda? Tem parte 4 ainda. Tando dizendo pro meu noivo se preparar, porque eu ainda ia voltar com ele. Gente, foi uma confusão. Eu não sei se o meu ex e a namorada dele começou a brigar dentro do carro. Só sei que eu acho que ela começou a pegar o volante. Não sei o que ela fez. Eu só sei que naqueles dias eles acabaram batendo o carro. Mas eles não sofreram nada tipo de grave, só alguns arranhão. Enfim, voltamos pra nossa festa naquele dia. E ali a gente terminou de curtir o nosso momento. Dias depois, o meu noivo veio me contar que a minha ex-sogra tinha ido falar com ele. Que no caso, ela é a funcionária dele. Era, Sim. né? Ela foi falar um monte de coisa sobre mim pra ele. Disse pra ele que eu ainda amava o filho dela e que eu só estava enganando ele. Disse que eu estava usando ele somente por interesse. Então meu noivo contou que deixou ela falar e assim que ela terminou, ele pediu pra ela cuidar da vida dela. E pediu pra que ela separasse as coisas. Afinal, ele não tinha pedido a opinião dela. Ui. E graças a Deus, depois disso, aquele povo me deixou pelo menos um pouco em paz. Depois de um ano eu me casei. Depois que eu me casei, essa minha ex-sogra, ela pediu as contas. Afinal, ela não ia me querer como patroa, óbvio. Hoje nós somos casados, temos uma filha de 2 aninhos. E o meu ex, vocês não vão acreditar. Ele também teve uma filha com aquela namorada dele, porque ela não largou dele. E como se não bastasse, ele colocou o meu nome na filhinha dele, gente. E a namorada ainda aceitou, registrou ainda. Vocês acreditam? Não acredito Eu brinco nisso. dizendo que ou eu dei um chá muito bom nele, ou sei lá, ele deve ter orgulho ferido, porque não é possível. E não é possível. Ai, mano, não é. Eu não vou ter nada pra falar. Fica aí na sua cabeça todos os níveis de xingamentos pra esse cara, pra essa ex-sogra, até pra essa namorada desse cara, que é uma sonsa, me desculpa falar. E eu não preciso mais falar nada, mano. Chega, o que eu preciso falar é isso daqui, ó. Minha irmã namorou com meu pai por 2 anos em troca de dinheiro. Dá vontade de só assistir os vídeos de comida e no mudo, né? Você bota no mudo e fica feliz ali, vendo o bolinho de cenoura sendo feio. E o pastas italianas nada, a gente não viu nenhum dele. Já que vocês gostam de fofoca, eu vou contar pra vocês de quando minha irmã namorou com meu pai por 2 anos em troca de dinheiro. Eu sei que pode parecer um pouco assustador, gente, mas o que ela fez salvou muito eu, minha mãe e minhas irmãs na época de infância. Meu pai sempre foi um genitor muito responsável, sempre. Ele nunca gostou de arcar com as contas de casa. Sempre sobrava tudo pra minha mãe, como a maioria das mulheres de hoje em dia. E chegou uma época que eu e minhas irmãs, a gente começou a passar fome. Porque minha mãe tinha 2 neném pequenas pra cuidar e meu pai só ficava na rua atrás de rabo de saia. E tinha dias que realmente não tinha o que comer. A nossa salvação era que a gente comia na escola. Meu pai era um homem que tinha dinheiro, ele tinha uma condição financeira boa. Mas não queria dar pros filhos, pra família, né? Uma culpa de que ela teve filho porque ela quis. De que ela era mulher e ela tinha que ficar trancada dentro de casa, aceitando todas as palhaçadas que ele fazia pela rua com outras mulheres e ela que se virasse ali com os filhos pra dar o de comer, beber, enfim, ele simplesmente... Por que essas pessoas existem, tá ligado? Por que existe um homem que ainda fala isso? Sério, mulheres, eu vou pedir desculpa aqui pra vocês, porque, mano, não é papo de feministo, nem nada do tipo, mas olha isso daí que tá acontecendo, mano. Como que o cara vai falar um negócio desse, tá ligado? Você teve filho porque você quis. De quem que é o esperma, filha da mãe? Enfim, ele simplesmente não queria responsabilidade. Mas ele tinha dinheiro, a gente sabia que ele tinha dinheiro e ele amava gastar o dinheiro dele com as mulheradas da rua. Na época, minha irmã mais velha tinha 15 anos de idade. E aí, um dia, ela chegou na minha mãe e falou: mãe, eu sei como arrancar dinheiro do pai. Aí minha mãe, assim, meio sem entender muito como minha irmã ia fazer aquilo. Aí minha irmã falou, né, eu vou virar namorada do meu pai. Aí na hora minha mãe ficou super brava, né? Falou, você tá louca, eu jamais vou deixar você fazer isso, você tá maluca? E é óbvio que uma mãe em sã consciência não ia deixar uma filha fazer isso com o próprio marido, né? Só, gente, que da maneira que a minha irmã fez, ela foi muito visionária. Meu pai, ele caía, tipo, em qualquer papinho de qualquer mulher bonita que tinha pela cidade. Qualquer uma. É muito fácil qualquer mulher tirar dinheiro dele, menos a minha mãe e nós, filhas, né? Porque de resto, ele liberava, assim, tranquilamente. Ele era muito bom para as mulheres da rua, mas pra dentro de casa era um miserável. Então minha irmã teve uma brilhante ideia de criar um fake no Facebook de uma mulher bem bonita, gostosa e atraente e chavecar o próprio pai pra tirar dinheiro dele e dar o de comer pra minha mãe e pras outras irmãs dentro de casa, já que ele não fazia isso. Meu pai, ele era totalmente assim no cego em questão de internet, ele nunca entendeu muito bem. Então assim, minha irmã sabia que ele cairia fácil.
Então minha irmã foi lá, criou um fake de uma mulher bem bonita, bem gostosona mesmo, e colocou que a mulher morava em outro estado, né, porque isso era importante pra tirar dinheiro dele. E aí, pessoal, rapidinho meu pai caiu que nem pato na água. A minha irmã, ali através do fake, começou a trocar várias mensagens com meu pai, com a ajuda da minha mãe, claro, e toda a supervisão da minha mãe. E na primeira semana, gente, de conversa, ele nunca nem tinha visto a mulher, nem sabia se era real, se era de mentira, se era boneca, se era robô. Pra vocês verem como que alguns homens são. Ele mandou R$1.000 pra moça, né? Aí vai a filha pedir, pai, preciso de R$1.000, eu preciso ir prestar um vestibular lá em outra cidade, vai ver se ele vai te dar. A esposa pedindo, amor, tô precisando de dinheiro pra gente comprar comida aqui, porque acabou a carne, cadê que não dá? A minha irmã conseguiu uma conta de banco da mãe de uma amiga. E aí, assim, na primeira semana, meu pai totalmente emocionado, que estava conversando com uma moça super gata, já mandou R$1.000 pra moça de uma vez, enquanto as filhas e a esposa estavam em casa passando fome. Nossa, mano, que raiva, né, velho? Que raiva disso, mano. E separar dele pra pegar pensão, não pensou, né? Não tá afim. O negócio é criar fake pra filha ir lá e extorquir dinheiro dele. Separar não quer. Ok, vamos entender o porquê. E parece que não tem continuação também, pelo que eu tô entendendo aqui, mano. Esse é o vídeo. A minha irmã namorou com meu pai e aqui não tem a continuação. Mas eu espero que esse cara também... ele aprenda com a vida de toda a merda que ele fez aqui. Às vezes é até bom, sabe, mano? Porque daí a gente ia passar mais raiva nas próximas partes que... Enfim, o negócio é a gente vir pra cá, mano, ó. E eu que peguei a professora da minha filha dando um tapa na cara dela. Meu Deus do céu, mano. Acho que não pode, né? Já foi a época das palmadas nas crianças. Então vamos ver esse crime que aconteceu aqui. Professora da minha filha dando um tapa na cara dela. E judiando a minha menina, gente. Juro pra vocês, não ficou barato. Eu coloquei minha filha na creche porque eu realmente precisava. Eu precisava trabalhar e não tinha com quem deixar minha filha. Então eu resolvi colocar ela na creche, gente, porque todo mundo falava pra mim que era super seguro. Aí tá, tudo começou tranquilo. Até que um dia minha filha veio com uma marca no braço. Tipo assim, gente, era uma marca de beliscão mesmo. Minha filha, ela é bem branquinha. O bracinho dela ficou verde. É assim, gente, eu sei que na creche as crianças brigam por causa de brinquedo e tudo. É normal criança brigar, se bater. Mas, gente, aquilo no braço da minha filha não era coisa de criança. Aquilo ali era arte de adulto mesmo. Aí, beleza, eu escrevi um bilhete, né, questionando a marca do braço da minha filha e mandei pra creche. Só que mesmo assim, gente, no outro dia, quando eu fui entregar minha filha, eu conversei com a professora. Eu questionei ela e mostrei a marca no braço da minha filha. Ela falou, ai, não era eu que estava nesse túnel, era outra professora, não sei o que aconteceu, mas eu vou perguntar pra ela e à tarde eu falo com você. Aí, gente, à tarde quem foi buscar minha filha foi meu marido. E ele esqueceu, gente, de questionar a bonita. Aí tá, gente, deixei pra lá, mas fiquei observando. Aí, esses dias pra trás, minha filha chegou com a mesma marca no braço e também na coxa. Aí eu pensei, não, peraí, tem alguma coisa de errado. Levei minha filha na creche, chegou na secretaria, eu mostrei pra diretora, falei, olha, minha filha apareceu com essas marcas aqui, já não é a primeira vez, e isso não é coisa de criança. Aí a diretora falou, vou perguntar pra professora, mas não te falo. Aí eu falei, de jeito nenhum, vou esperar ela chegar e nós vamos ver junto o que aconteceu. Porque isso que dá certo, não. Aí a bonita chegou e falou, oi, mãezinha, isso daí foi pernilongo que picou. A maior cara de tacho do mundo. E aí picou e ela deve ter coçado. É isso, mano. O pernilongo picou e ficou roxo. Mesma coisa eu falar que isso daqui é um pernilongo, isso daqui não é. Não tem condições disso aqui de ser um pernilongo, que dá zoom aqui, Luanzinho. Dá zoom, ó. Tá vendo? Isso daqui não é um pernilongo, é pedido de like, pra você ver como é que eu sou. E você, às vezes, dá, né? Lembrei que tem como dar like, né? Até na televisão dá pra dar like também. Aí você dá, né? Por exemplo. Mas enfim, no caso da menina não era pernilongo, não. Pernilongo não deixa roxo. Gente, lá em casa minha filha não coçou em nenhum momento aquele machucado. Aquilo não era picado de pernilongo nem ferrando. Aí ela falou assim, e aconteceu isso com outras crianças também. A gente tá observando. A dedetização vai vir aqui na creche pra poder acabar com esses pernilongos. Gente, eu juro pra vocês, eu não engoli. Isso aqui é assim, gente, minha cunhada ela trabalha do lado da creche. Um consultório de dentista num prédio mais alto que a creche. E ela já tinha falado pra mim. Às vezes eu escuto a Lavínia chorando e ela chora muito. Tenta observar o que que é. Então assim, gente, aquilo já tinha ficado na minha cabeça. Aí minha filha apareceu com várias marcas. Eu questionei com as outras mães, né? Já que as professoras disseram que já tinha acontecido com outras crianças. As tais picadas de pernilongo. E, gente, todas as mães que eu conversei, todas falaram que as crianças não foram com picadas pra casa. Então assim, gente, aí eu já fiquei esperta. Aí esses dias pra trás, gente, eu tava tranquila no meu serviço. Minha cunhada liga e fala, olha, a Lavínia tá chorando aqui, mas ela tá com um choro estremecente. Esse choro pra mim tá normal, não. E, gente, minha cunhada falando comigo no telefone. Dava pra ouvir o choro da minha filha no fundo. Aí, gente, eu virei e falei pra minha patroa, tem que ir agora. O meu trabalho ficava o quê? 15 minutinhos da creche. Peguei, gente, fui correndo pra creche. Porque minha cunhada já tinha falado que a minha filha chorava muito. E naquele dia, gente, eu tava com a missão de descobrir o que era. Aí eu cheguei na creche, telefonei, a secretária veio e já veio assim, branca com olhar de pavor. Aí ela falou que ia anunciar na sala da minha filha pra eu poder subir. Aí eu já cheguei entrando, gente. Falei, anunciar o caramba, já cheguei entrando. Já cheguei com tudo. E minha filha, gente, estudava na salinha dos andares de cima. Então eu já subi com tudo. Antes de chegar na sala da minha filha, a gente tem um vidro bem grande, que dá pra ver pro lado de dentro da sala. Quando eu olhei no vidro, gente, a professora tava chacoalhando minha filha pelo braço, sabe, safanão? Dando tapa na cara da menina e falando assim pra minha filha, cala a boca. Gente, quando eu vi aquilo, meus amigos, eu não conversei. Nossa, mano, nem você faz isso com a sua filha, vai uma outra aleatória tratar ela mal, tá ligado? Nossa, mano, eu não sei o que eu faria com isso. Se eu já troquei meus cachorros de pet shop porque eles começaram a chegar com marquinhas de machucado, sabe? Foi na primeira vez. Eu fazia o banho e tosa ali por anos. Eu vi isso uma vez, eu não dei chance de acontecer de novo, tá ligado? Eu já troquei. Agora imagina ser uma criança. Imagina ser um filho meu. Mano, eu não sei o que eu faria. E eu peguei a
professora da minha filha dando um tapa na cara da minha neném e judiando dela. E é neném, tá ligado? É uma neném. Não vai adiantar você falar com essa pessoa, não vai adiantar você bater nessa pessoa, ela não vai aprender, ela só vai ficar chorando, mano. A Vini tava chorando muito lá na creche, porque minha cunhada trabalha do lado da creche, e eu assim saí do serviço correndo pra ver o que era. Cheguei na creche, a secretaria tentou me segurar, mas já entrei com tudo e já subi pra salinha dela. A sala dela tem um vidro bem grande. Quando eu passei pela sala, meus amigos, de longe eu vi a professora da minha filha dando um tapa na cara dela e chacoalhando ela assim pelo braço e falando pra ela, cala sua boca. Ai, meus amigos, quando eu vi aquilo, eu não conversei, eu fui com tudo. Na entrada da sala tinha tipo uma gradinha, sabe essas gradinhas de cachorrinho? Cheguei derrubando aquela portinha no peito. Cheguei derrubando tudo. Minha filha tava sentada num negocinho assim, tipo uma pia, a professora na frente dela. Quando a mulher virou pra trás e viu que era eu, a bichinha ficou branca. O negócio não passava nem agulha. Só que ela não tinha imaginado que eu tinha visto que ela tava fazendo com a minha filha. Gente, na hora que ela saiu da frente da minha filha, eu olhei pro rostinho da minha menina, tinha uma mordida na bochecha dela. Sabe, uma mordida mais funda. Mano. O rosto da minha neném tava inchado. Gente, vocês vão me perdoar. Aquilo não era mordida de criança nem ferrando. O rosto da minha menina inchado. Minha menina assim com um olhar, sabe, de desespero tão grande. Ah, meus amigos. Mano, pelo amor de Deus, a mulher mordeu o rosto da menina, mas quem é que faz isso, mano? Por que essa pessoa tá trabalhando com criança se ela não tem a menor paciência pra lidar? Por que ela não procura outro emprego, mano? Eu vi aquilo, eu não conversei. Eu voei pra cima da professora. Tinha uma mesa com um copo de água de vidro, assim do meu lado. Gente, eu voei, peguei minha filha no colo, passei a mão naquele copo, taquei no chão. Foi caco de vidro pra tudo quanto é lado. Aí eu dei meu show, gente, eu dei meu show, coloquei a boca no mundo. Chamei a professora de tudo quanto é nome. Comecei a bater boca com aquela mulher. Mas eu gritava horrores. Chamei ela de tudo quanto é nome, juro pra vocês. Aí, gente, a moça da secretaria, na hora do vucu-vucu, veio atrás de mim. Como ela viu que eu fiquei totalmente controlada, que óbvio, né, era minha filha. A moça da secretaria tentou puxar meu braço pra me acalmar. Na hora que ela puxou meu braço, gente, eu empurrei a bichinha tão forte que a bichinha voou longe. Caiu assim pro chão porque eu tava descontrolada. Aí, gente, nisso, a bonita da professora veio pra cima de mim. Juro pra vocês, gente, ela veio pra cima de mim. Ela tava errada, ela veio pra cima de mim. Só que assim, ela veio pra cima de mim pra me bater mesmo. No que ela veio pra cima de mim, gente, eu me virei pra me defender. Quando eu me virei, gente, ela veio pra me dar um murro. Ai, juro pra vocês, gente. Quando ela fechou a mão pra vir pra me dar um murro, gente, eu virei o corpo. O murro pegou na cabeça da minha filha. Mas foi um estalo. Nossa. A criança apanha uma vez, aí chega a mãe pra proteger e apanha de novo. A criança, tipo, ô gente, uai, era melhor você não ter vindo, mãe, que daí eu apanhava uma vez só. Olha, nossa, tadinha, tomou uma, mano, de novo. Murro, gente, eu virei o corpo. O murro pegou na cabeça da minha filha. Mas foi um estalo tão grande, gente. Minha filha fez um berreiro. Na hora que eu escutei aquele barulho, percebi que ela tinha dado um murro na cabeça da minha filha. Eu joguei minha filha no chão. Assim, joguei minha filha mesmo no chão. Mas eu voei naquela mulher. Mas eu dei tanto, gente. Mas eu dei tanto. E a filha no chão. E a filha no chão, apanhando mais do que tava apanhando. Dela. Juro pra vocês, mas eu dei tanto naquela mulher que eu consegui deslocar o queixo dela do lugar e tirar 2 dentes da boca dela. Mas eu desci a mão, viu, gente? Mas eu dei tanto. Mas eu bati tanto. E pro azar dela, a secretária ficou acudindo minha filha e as outras professoras da creche demoraram muito pra vir tirar o de cima dela. Mas eu desci a mão dela com gosto. Deformei a cara dela, gente. Porque filho meu, querido, ninguém põe a mão. Mas eu chorei o cacete nela. No final deu polícia, deu BO. Eu ainda tive que pagar a indenização pra ela, gente. Eu paguei com o dinheiro. Agora bonita a pouca cara dela. Ela teve que fazer até cirurgia. Que pariu, mano. Você acabou com a face dela, né, mano? Porque se fosse uma briga normal, acho que não teria que pagar indenização nem nada do tipo, né? Ficaria só como legítima defesa. Mas se ela teve que pagar indenização, o rosto dela ficou assim, só o esqueleto, mano. E aí, o que vocês acham, mano? Mesmo a gente sabendo que agressão não é legal e que eu não sei o que, mas o que você faria se fosse o seu filho, a sua filha? E você cuida com tanto carinho, você trabalha com a educação positiva, não bate, aí você leva sua filha na creche e tão batendo nela na creche, tá ligado? Não consigo nem pensar isso acontecendo, mano. Vamos pra finaleira aqui? Só pra finalizar bem, será que tem alguma história aqui que a gente consegue assistir respirando legal? Porque todas essas foi com aquela respiração meio... que não é uma respiração completa, porque é sempre um nervosismo muito grande, mano. Eu engravidei com 12 anos do meu professor. E quando ele descobriu minha gravidez, ele simplesmente me raptou e me levou pra longe da minha cidade. Eu tinha 12 anos e morava na zona rural. Ali onde eu morava, as crianças da minha idade já trabalhavam na roça. E era muito difícil uma criança se interessar por estudo. E eu sempre de pequena quis ir pra escola. Só que a escola ficava na cidade, muito longe da minha casa. Então eu sempre pegava carona com a carroça do leiteiro. O leiteiro saía bem cedinho da roça pra entregar leite na cidade. E eu aproveitava e sempre ia de carona com ele. E eu tinha um professor que ele era muito assim, sabe, carinhoso, generoso. Era um amor de pessoa. Tratava todo mundo bem. Só que comigo ele agia de uma forma diferente. Ele sempre falava comigo me tocando, sabe? Sempre me tratava melhor do que as outras meninas. Aquele ano era o último ano meu na escola. Porque sempre que as meninas completavam 12 anos, elas já sabiam ler e escrever. E pros nossos pais a escola não servia de mais nada. Faltava exatamente 3 meses pra eu sair da escola. Os meus pais já conversaram com o professor e falou que eu não ia mais pra escola. A reação do meu professor foi muito estranha. Ele ficou muito apavorado e preocupado de uma maneira assim muito esquisita. E naquela época, 40 anos atrás, os casamentos já eram arranjados. Então meus pais já tinham me prometido pra um fazendeiro que morava próximo da minha casa. E como eu já tinha 12 anos, já tava na hora de eu parar de estudar pra aprender os afazeres de casa pra ser uma boa esposa.
esposa. O professor questionou minha saída da escola e meus pais explicaram pra ele que eu ia sair porque eu iria me casar. A reação do professor foi uma das piores. Ele ficou muito bravo e irritado. Passou alguns dias pra ajudar. A ponte perto de casa, que ligava a roça e a cidade, caiu. E o leiteiro teria que fazer uma volta maior pra entregar o leite na cidade e assim eu não ia conseguir chegar na escola no horário certo. Então meu professor, muito interessado por mim, decidiu me buscar na roça e me trazer todos os dias depois da aula, pra que eu não parasse de ir pra escola. Meus pais falaram ok, nem ligaram muito pra situação, falaram, se você quer buscar, então busca. E ele começou a me buscar todos os dias e me trazer. Nos primeiros dias foi tudo normal. Com o tempo, ele começou a ficar muito estranho. Ele sempre falava me tocando, tocava minhas pernas. E toda vez que ele me deixava em casa, ele me dava um beijo no rosto. Ele me dava uns chocolates, me dava uns presentes, sabe? Um comportamento meio estranho que não era muito de professor pra aluna. Só que naquela época eu não percebia, eu só tinha 12 anos, eu era super inocente. Eu era realmente uma criança, sabe? Eu não entendia de nada. Até o dia que ele me convidou pra ir na casa dele depois da escola pra poder almoçar com ele. E eu aceitei. E ele me pediu pra eu não contar pra ninguém, porque já que ele era um professor, se alguém soubesse que ele tava levando uma aluna pra casa dele pra almoçar, ele poderia perder o emprego. E eu prometi que eu não ia contar pra ninguém e realmente não contei. Cara, eu era inocente, só tinha 12 anos, eu não entendia nada do que tava acontecendo. Todos os dias eu ia pra casa deles depois da escola almoçar. Até que chegou um dia que ele começou a me beijar e tirou minha roupa. Para, velho. Para, mano. Para de crescer. Estranho. Até que aconteceu o ato. E ele novamente me pediu pra eu ficar quieta e não contar pra ninguém. Depois disso, durante um mês, todos os dias eu ia pra casa dele e acontecia sempre a mesma coisa. Eu cheguei a contar pra minha mãe de uma forma diferente, mas ela nem se importou. Ela falou que eu tava inventando, que eu tava ficando louca, que não era pra mim brincar com coisa séria. E nem ligou, tipo, cagou pra mim. Pô, mas aí é complicado também, né, mano? Você vai falar pra sua mãe que você acha que é a única que vai conseguir te ajudar, te dar apoio, e ela fala que você tá inventando? Pelo amor de Deus, mano. Essa criança, ela vai se abrir como com a mãe? Muito forte no meu estômago. E fiquei uma semana sem ir pra escola. Meus pais ficaram me dando chá e nem se preocuparam direito com a minha dor. Até que o professor apareceu na roça pra me levar pro médico. Deus do céu, que coisa horrorosa, mano. Eu engravidei com 12 anos do meu professor. Comecei a sentir dores fortes na barriga e meus pais não se preocuparam muito. Na verdade, eles não tinham carro e o médico era muito longe da nossa casa, então não tinha como eles me levar. Aí que meu professor ofereceu para me levar no médico. Minha mãe simplesmente falou, tá, pode levar, leva. O mesmo professor que ela já tinha contado que ele já tinha abusado dela, e a mãe simplesmente pega e fala, tá bom, vai lá, pode levar. Realmente estava sentindo muita dor. Cara, minha mãe nunca foi uma mãe que se importava muito comigo. Dessas mães que senta, conversa. Não, nunca, esquece. Ela nunca demonstrou tanta atenção, amor e carinho, nem meu pai, ele tava sempre ocupado. Então meu professor me pegou e me levou pro médico. Chegando no médico, ele me examinou e do nada chamou meu professor pra uma outra salinha. Eles conversaram e eu não escutei nada. Então ele saiu dali comigo às pressas, foi muito estranho e falou que precisávamos passar na casa dele. Quando chegamos na casa dele, ele começou a juntar as roupas, juntar as coisas e falou que precisávamos sair da cidade o mais rápido possível. Eu não entendi muito, mas ele disse que eu estava com uma doença super contagiosa e que precisávamos sair dali pra não passar pra outras pessoas. É a Covid-20 que ela tá agora. Você precisa sair daqui agora. Não vai começar uma epidemia gigante. Preciso roubar sua filha, gente. Desculpa, depois a gente se fala. Tchau. E já foi pegando a menina e foi embora. Os pais... Mesmo sabendo que já tinha arranjado ela pro outro fazendeiro lá, deixou ir. Ele falou que eu precisava ir em casa, né, pra poder pegar roupa, falar com os meus pais. Ele falou que não, que a gente precisava ir naquele momento que meus pais iriam ficar bem. Então foi o que os pais não entramos sabem. no carro e fomos pra outra cidade. Passado alguns meses, minha barriga foi crescendo. Eu achei muito estranho, mas meus pais nunca tinham conversado comigo sobre isso. Mas como na roça tinha bicho e eu já tinha visto vaca prenha, já entendi que eu estava grávida. Depois daquilo, meu professor me contou que eu tinha engravidado e que saímos da cidade às pressas porque ele poderia ser preso pelo ato que ele cometeu. Eu continuei a gravidez e ganhei meu filho. E depois de um tempo que eu fui absorver a gravidade de tudo que tinha acontecido. Mas sim, continuei com o professor, continuamos morando junto, porque meus pais nunca vieram atrás de mim, nunca se importaram com o que aconteceu comigo. Eles simplesmente ignoraram o fato de tudo que aconteceu. Mesmo depois de eu ter contado tudo pra minha mãe, ela simplesmente falou que eu estava louca, que eu estava brincando com coisa séria e não ligou pra mim. Então eu fiquei naquela situação e aceitei porque eu não conseguia sair daquilo. Eu não tinha um emprego, não tinha pra onde ir, já que minha família não tava nem aí pra mim. Eu simplesmente dependia daquele cara. E não tinha outra saída. Depois de um tempo, tivemos outro filho. Eu simplesmente tive que aceitar tudo o que aconteceu comigo e conviver. Meu professor nunca foi uma pessoa ruim. Ele sempre tratou muito bem a mim e aos nossos filhos. Mas com o tempo eu percebi a gravidade do que tinha acontecido e por tudo que eu tinha passado. Só que infelizmente eu não tinha apoio de ninguém. Talvez se meus pais fossem um pouco mais zelosos, talvez nada disso tinha acontecido. Mas infelizmente eles não estavam nem aí pra mim. Hoje eu sou uma mulher viúva e tenho 2 filhos adultos maravilhosos. E ensino pra eles tudo o que os meus pais não ensinaram pra mim quando eu era menor. Depois de grande, eu procurei meus pais e minha família. E mesmo assim, eles fingem até hoje que não me conhecem. E falam que tudo que aconteceu foi simplesmente culpa minha. Nossa, meu Deus, e passa tempo e os pais não aprenderam absolutamente nada, mano. A menina foi vítima de um cara adulto e eles nunca se importaram. A vida dessa mulher foi difícil, hein, mano? Foi absurdamente difícil, mano. Ela sozinha teve que lidar com todo esse trauma, sabendo de tudo que aconteceu com ela. Ela teve ainda que sustentar todos os filhos. Hoje é solteira, viúva no caso, né? Não tem mais o cara que fez isso com ela. E, mano, como que lida com tudo isso psicologicamente, tá ligado? Meu Deus, então, eu acho que assim, a primeira coisa, eu acho que eu vou ensinar pros meus filhos é tipo assim, não tem essa de guardar segredo. Não existe segredo mais dentro de casa e muito menos na rua. Se alguém falou pra você não falar nada pra ninguém, não respeite isso. Fale pra gente, não guarde segredo pra ninguém. Até eu nunca vou pedir pra você guardar algum segredo. Não é pra guardar segredo. E obviamente, né, se a sua filha vier te falar algo
tão sério e grave quanto isso, dê atenção. Não vai achar que ela tá chamando atenção nem nada do tipo. Na dúvida, investigue, tá ligado? Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa fofocaiada misturada com crimes, né? Relatos de crimes. E é isso. Chega. Agora a gente vai voltar a respirar em paz. Se você quiser assistir um vídeo mais leve, assim que esse vídeo acabar, vai aparecer um vídeo bem legal pra você assistir aí no meio dos cachorros dançarinos. E você vai ficar melhor da cabeça depois disso. Um beijo. Até o meu próximo vídeo. Tchau.